começaram a tornar-se meios de troca indireta. Isso é, as pessoas começavam a utilizar os produtos, não trocavam para esses produtos para consumir, mas sim para guardá-los e trocar futuramente. Por exemplo, com sementes de cacau, que a gente poderia dizer que é um proto-dinheiro commodity. A semente de cacau era onde foi usado, por exemplo, no Império Azteca, era um item de consumo amplamente consumido na sociedade azteca, no Império Azteca, e por isso acabou servindo também como meio de troca. Então, nesse caso, esse dinheiro commodity, esse dinheiro mercadoria, ele possui um valor intrínseco e pode ser consumido também, independente do que ocorre no mercado. Então, o que faz um bem ser um meio de troca? Eles têm que ser mais demandados, têm que ser melhor divisíveis, sem perda de valor, mais duráveis, e dessa forma eles vão ser gradualmente escolhidos como meio de troca indireto, e cada vez que eles são mais escolhidos como meio de troca, a demanda por eles cresce justamente porque eles são aceitos por outras pessoas como meio de troca. E essa espiral que leva à adoção então de uma ou duas commodities, ou talvez até mais, como o dinheiro. Em toda a história a gente teve diversos tipos de commodities que foram empregadas como dinheiro. Na Abissínia tivemos o sal, inclusive é daí que vem a palavra salário. Tivemos também a semente de cacau no Império Azteca, como eu falei, gado na Grécia Antiga, até cigarros na Segunda Guerra, a gente sabe muito bem, a gente vê bastante em filme aqui nas prisões. Essa é a moeda de troca, são cigarros, e até folhas de tabaco na Virgínia colonial. E até mesmo dinheiros bastante particulares, como é o caso desse rai, que é uma pedra que chega a pesar toneladas, que se encontra numa ilha chamada Yap, que fica na Micronésia. Mas como eu disse no começo, o dinheiro quer sempre dizer outra coisa. Na verdade, quando a gente fala que a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente não quer o dinheiro pelo dinheiro em si. A gente não quer consumir uma folha de papel ou uma barra de ouro. A gente quer o dinheiro pelo poder de compra, pelo que ele pode nos adquirir. Eu até depois vou passar esse vídeo, vou passar o link desse vídeo, onde fica muito claro esse conceito. Essa aqui é uma aula do Jesus Huerta de Soto durante o mestrado que eu fiz em 2010. Inclusive esse vídeo, estou eu ali de camisa branca, vocês podem ver aqui bem no centro à esquerda. E nesse vídeo ele rasga uma nota de 50 euros, o professor Huerta de Soto rasga uma nota de 50 euros no meio da aula, uma nota real. E aqui ele deixa muito claro o conceito esse de você não quer o dinheiro, você projeta na nota, você enxerga na nota o que você poderia fazer com ela caso possuísse. Então você enxerga, você projeta nela o poder de compra dela, e não simplesmente querer ter a nota como um fim em si. Jean de Buridan, já no século XIV, ele falava sobre o dinheiro commodity, e ele identificava os intercâmbios como sendo ambos se beneficiam, ambas as partes se beneficiam, e o intercâmbio ou comércio não é um tipo de guerrilha no qual um se beneficia às custas do outro. Aqui ele já indicava a questão de, mesmo numa troca direta, como as pessoas têm desejos diferentes e como ambas as pessoas se beneficiam numa troca, porque cada pessoa valoriza mais o que está recebendo do que está dando em troca. Então ambas as partes numa troca saem beneficiadas. E mesmo que uma troca seja imoral, seja ela condenada pela ética ou pela teologia, e aqui a gente vê o exemplo de quando Sócrates cedeu sua mulher com seu consentimento a Platão para cometer adultério em troca de 10 livros, qual deles sofreu uma perda e qual ganhou? Ambos sofreram dano de sua alma, mas ambos ganharam, pois têm mais do que tinham antes. Então ambos se beneficiaram nessa troca, ainda que ela possa ser considerada imoral. E sobre a moeda, ele já dizia, como a gente falou anteriormente, que o dinheiro surge naturalmente de uma commodity do mercado. E o mercado escolherá esse dinheiro como meio de troca, normalmente o metal, que possui as melhores qualidades para esse fim. E aqui é onde ele catalogou algumas das características que uma commodity deve ter para virar moeda, para virar o dinheiro, um meio de troca aceito. Tem que ser portátil, tem que ter um alto valor por unidade de peso e tem que ser durável. E aí ele indicou o metal. Então Buridan foi um dos primeiros a tirar a moeda do âmbito do Estado. Então há cerca de
mais ou menos 4.500 anos, e desde então foi o ouro e a prata que prevaleceram nessa competição do livre mercado e acabaram dominando então e ganhando e virando o dinheiro por excelência, ouro para trocas normalmente maiores e prata para trocas de valores menores. Mas foi o ouro e a prata que acabaram prevalecendo nesse mercado. E ao longo de todo esse período, o livre mercado foi descobrindo ou se ajustando às necessidades dos consumidores e das demandas do mercado e fornecendo diferentes tipos ou diferentes formas do mesmo dinheiro. Por exemplo, aqui a gente vê uma moeda de prata, então as moedas começaram a ser introduzidas, moedas de prata, a gente tem também aqui moedas de ouro da Macedônia e moeda de prata, o decadracma grego. Então isso aqui é uma inovação do livre mercado que acabou fornecendo às demandas dos comerciantes, dos consumidores, o tipo de moeda que eles estavam necessitando, que facilitaria as trocas do dia a dia. Então aqui a gente vê até o tamanho que chega uma grama de ouro aqui. E aqui é um ourives pesando uma grama de ouro. Mas qual é o preço do dinheiro? Ou melhor, qual é o poder de compra do dinheiro? Essa é uma parte fundamental para a gente entender todo o processo de dinheiro e a teoria monetária, porque é talvez das partes mais ou menos compreendidas até hoje pela teoria econômica. Para começar, eu vou explicar de uma forma bem simples uma economia com dois bens. Imagine que é uma economia que só tem dois bens, uma laranja e uma maçã. Ora, se a gente quisesse trocar, ou se fossem os consumidores trocar uma maçã por essa laranja, poderíamos simplificar dizendo que o preço de uma laranja em função da maçã é 1 por 1. Ou seja, uma maçã poderia comprar uma laranja. Mas digamos que a gente descobre um método para aumentar a produtividade da produção de laranja, e agora nessa economia a gente consegue ter uma produção maior, ao passo que nós temos aproximadamente 4 ou 5 laranjas. O que acontece agora? O preço unitário, ou a razão de laranjas por maçã, mudou. Agora, uma maçã tem um poder de compra maior e conseguiria comprar até 4 ou 5 laranjas. E o inverso, 4 ou 5 laranjas, e assim por diante, se a gente aumenta cada vez mais a produção de laranja, o preço de uma laranja em função de uma maçã vai cair sem dúvida alguma. Quanto maior a oferta de um bem, tudo mais constante, menor vai ser o seu preço. E caso a gente aumente a produtividade de maçã também, o mesmo processo acontece. Agora, o poder de compra de uma maçã diminuiu em relação a laranjas. Se a gente transportar isso para uma economia avançada, onde o dinheiro já é amplamente utilizado, aqui no caso temos um estoque de ouro, a gente vê o poder de compra do estoque de ouro numa economia avançada, entre aspas, porque a gente só tem esses dois bens, ainda que tenha dinheiro. Nessa economia avançada, o poder de compra desse estoque de ouro seria de apenas uma maçã e uma laranja. Então esse seria o poder de compra de dessas moedas, desse estoque, dessa oferta de dinheiro dessa economia. À medida que a economia vai avançando e vai ganhando maior produtividade e mais maçãs e mais laranjas vão sendo produzidas, a gente consegue, então, dessa forma, uma maior oferta de maçãs e considerando que o estoque de dinheiro continua praticamente inalterado ou aumentando muito gradativamente, como é o caso do ouro historicamente, isso vai acontecer vai fazer com que o preço de maçãs ou o preço de laranjas vai diminuir, porque sua oferta aumentou, enquanto o estoque de dinheiro, a oferta de dinheiro, continua praticamente inalterada. Ou, em outras palavras, quer dizer que o poder de compra de cada unidade monetária aumentou nessa economia. Ou seja, essa economia, o poder de compra desse estoque de moedas, deixa eu voltar. O poder de compra dessas moedas aumentou em relação a todos os produtos e serviços que vêm sendo ofertados nessa economia. Então, aqui é uma relação que é importante guardar. Da mesma forma que se a gente aumenta a quantidade de laranjas, o preço dela tende a cair,
a mesma regra, a mesma lei de oferta e demanda se aplica ao dinheiro. Se a quantidade de dinheiro na economia é aumentada, se a oferta de dinheiro na economia é aumentada, o seu poder de compra diminui. Ou seja, o que cada unidade monetária poderá comprar tende a diminuir. Então, essa é uma regra importante de guardar e é uma coisa que parece que até hoje nas escolas de economia os professores parecem se esquecer que a lei de oferta e demanda se aplica igualmente para o caso do dinheiro. Então, qual seria a oferta monetária adequada? Ora, se o dinheiro, assim como qualquer outra mercadoria, quando ele aumenta a sua oferta, quando a sua oferta é aumentada e a sua demanda permanece inalterada, o seu preço tenderá a ser ajustado. Quanto maior a sua oferta, o seu preço, em função de outros bens, será ofertado. Então, nesse caso, é relevante qual a quantidade certa para a oferta monetária. É como se perguntássemos qual é a quantidade certa, ou qual seria a oferta adequada de sabonetes numa economia. Não sabemos, é impossível saber. Isso é o que o mercado vai decidir, é o que através da produção e da demanda dos consumidores, o mercado vai decidir qual a oferta monetária adequada. Da mesma forma, funciona com o dinheiro. Então, a verdade é que qualquer quantidade da oferta monetária é adequada. Todo o ajuste será feito via preço. Mas o que acontece, então, como eu falei, no caso de um aumento nessa quantidade de dinheiro, um aumento na oferta monetária? A gente vê o caso, a morte da moeda via falsificação. E esse aqui é o caso dos governos. Aqui eu vou remontar ao passado, trazer aqui na Roma antiga e explicar aí como e por que se aumenta a quantidade de moeda. Ora, governos podem tributar e endividar-se. Essas são as duas principais formas de arrecadação de receita dos governos. Mas existe uma outra maneira também. O governo pode falsificar a moeda, ele pode inflacionar a moeda. E isso já se fazia há muito tempo. Por exemplo, na época de Nero, na moeda de denários, uma moeda de prata, na época da República, o que se fazia era diluir a quantidade de metal, reduzir a quantidade de metal dessa moeda. De que forma? Se diluía com a moeda de prata, reduzia-se o conteúdo ou se adicionava outros tipos de material, um metal de menor qualidade a essa moeda, cunhava-se a moeda novamente e aí teria uma moeda com parte prata e parte outro metal, mas onde na frente, na cunhagem, se dizia que era uma moeda, um denários, como se houvesse a mesma prata. Ou seja, uma forma de falsificar a moeda, reduzindo o conteúdo de prata naquela moeda. Para se ter uma ideia de como isso foi feito, principalmente depois da República, até o século II depois de Cristo, depois que o denário começou, cerca de mais ou menos 150 a 200 anos depois, uma moeda de prata de denários seria capaz de produzir 150 denários 200 anos depois. Então isso dá uma ideia de total de diluição que ocorreu nessa moeda de denários durante todo esse período. Uma outra forma também de acabar de inflacionar a moeda, ou de falsificar a moeda para que o imperador, o governo, tenha essa receita para si próprio, é com a clipagem de moedas também. Isso aqui está em escala real. Então a gente vê uma moeda aqui de prata, ela vai sendo clipada, vai tendo partes recortadas na moeda, onde o soberano, o rei, embolsa esses pedacinhos de moeda e com esses pedaços consegue diluir e fazer uma moeda nova e dessa maneira embolsa ou inflaciona a moeda e tem uma receita extraordinária através da falsificação da moeda. Então a diluição da moeda, somada à lei de curso forçado, que é a lei que diz que todos os cidadãos são obrigados a aceitar a moeda do soberano, dá a chamada
Lei de Gresham, que foi inicialmente elaborada por Nicholas Oresme, deveria ter sido uma lei de Oresme, que quer dizer que é um desastre porque a moeda que acaba sendo desvalorizada, ou que está subvalorizada, e tem que ser obrigatoriamente aceita pelos cidadãos, ela acaba prevalecendo, dominando no mercado, e só ela circula, enquanto as moedas as sobrevalorizadas acabam permanecendo no mercado, enquanto as subvalorizadas, a da esquerda, por exemplo, aqui, que não foi clipada, essas são entesouradas e saem de circulação. É a famosa lei de Gresham, que a moeda ruim tira de circulação a moeda boa. Para tratar desse problema, os ourives privados já tinham criado, logo depois, as ranhuras, justamente para coibir esse tipo de falsificação e de inflação da moeda. Ou seja, criaram essas ranhuras para coibir a clipagem de moedas. Então, aqui para a gente explicar um pouco os efeitos econômicos da inflação, e aqui é muito importante entender como funciona a inflação. Ou seja, imaginamos uma economia onde tem 10 moedas de ouro e alguns falsários injetam 2.000 moedas adicionais. O que acontece? Ora, os falsários ganham porque eles conseguem gastar o dinheiro antes de todo mundo e obtêm produtos e serviços a preços menores ou a preços anteriores dessa injeção de dinheiro. À medida que o dinheiro vai entrando na economia, a economia aquece, o dinheiro flui, e pouco a pouco o aumento do dinheiro na economia tem o efeito de aumentar os preços. A consequência dessa inflação é o aumento dos preços na economia. Então o resultado é que quem recebeu o dinheiro por último, quem acaba recebendo o dinheiro por último, é que é prejudicado nessa inflação, porque vai acabar já comprando os produtos e serviços com um preço já bem maior antes de receber ou antes de chegar esse dinheiro novo em suas mãos. Ou seja, o que acontece é que a riqueza aqui é distribuída. Ocorre uma redistribuição da riqueza, porque quem gasta o dinheiro antes de todo mundo pode gastar a preços anteriores, então acaba tendo uma vantagem sobre os demais. Então esse é um dos efeitos econômicos da inflação, é a redistribuição de riqueza. Então, fazendo um breve resumo dessa primeira parte. O dinheiro é uma mercadoria e ele surge no livre mercado. Ao contrário de qualquer teoria estatal do dinheiro queira dizer, o dinheiro é sim uma mercadoria e ele surge no mercado. O segundo que é preciso guardar é que em toda essa história monetária, quem ganhou essa competição como o melhor dinheiro, que melhor desempenhou a função de dinheiro, foi o ouro, em menor medida a prata. Terceiro, que inflação é o aumento da quantidade de dinheiro. Essa é a real definição e correta definição de inflação. É o aumento da quantidade de dinheiro na economia e o aumento dos preços é a sua consequência. Então, não a causa. Normalmente, a gente até hoje, né, as teorias econômicas ensinam, as escolas de ensino ensinam que a inflação é o aumento generalizado dos preços. Não, isso não é. Isso é a consequência, isso é o sintoma. A inflação, a causa da inflação é o aumento da quantidade de dinheiro. Isso que é inflação. E por último, que os governos inflacionam para benefício próprio. Ou seja, não podendo tributar, não podendo se endividar cada vez mais, eles recorrem a métodos inflacionários como diluição da moeda ou clipagem da moeda para conseguir embolsar a diferença e ter uma fonte adicional de receita para cobrir seus gastos, suas guerras, enfim, seus luxos. Passando para a segunda parte, vamos falar então do serviço bancário e dos governos. Uma vez que surge o dinheiro, e aqui vamos assumir que é o ouro e a prata, carregar sempre ouro e prata por todos os lados para fazer suas trocas, suas compras, pode muitas vezes não ser muito eficiente ou completamente complicado de se realizar. Então, para suprir essa necessidade, ou essa demanda de ter formas mais eficientes de se utilizar o meio de troca, surgiram os bancos. Então, no começo eram ourives, onde você depositava o seu ouro com os ourives,
e ele te entregava um certificado de depósito. Então, esse certificado de depósito te dava, ou te reconhecia, aqui é um exemplo apenas de um certificado de depósito do First National Bank dos Estados Unidos, tem um Certificate of Deposit, que é apenas um exemplo. Então, mas esse certificado de depósito te dava, reconhecia que você tinha um direito sobre aquele ouro depositado no banco. Então, se você depositasse uma moeda de ouro, que vamos dizer que é uma onça de ouro, no banco, você recebia um depósito, um certificado de depósito, que aqui te dava o direito que você era o depositante daquela moeda de ouro e somente você poderia retirar com esse certificado de depósito. À medida que mais pessoas vão usando o serviço bancário e vão depositando suas moedas de ouro no banco, as pessoas vão recebendo o certificado de depósito, que com o tempo os certificados viraram bilhetes de banco, para se padronizar e não ficar um certificado somente vinculado ao depositante, e sim um bilhete geral de banco, qualquer portador poderia resgatar o ouro no banco. E aqui é claro que eu estou simplificando bastante toda a história monetária para poder explicar e chegar até onde a gente precisa nessa palestra. Mas então, à medida que as pessoas vão depositando o seu ouro no banco e recebem os bilhetes de banco como certificado desse depósito, elas passam a usar o certificado de depósito para suas compras no dia a dia. Ou seja, em vez de usar a moeda de ouro, em vez de ir no banco, sacar a moeda de ouro e passar para por exemplo, o vendedor do produto que você quer comprar, você pode simplesmente passar o próprio certificado de depósito, o próprio bilhete de banco. Dessa forma, você economiza de ter que ir no banco, sacar o seu ouro, passar para o vendedor, que vai redepositá-lo no banco. Então, isso facilita. Então, dessa forma aqui, onde a gente tem, no exemplo hipotético, 5 moedas de ouro depositadas no banco e 5 bilhetes de banco, a oferta monetária permanece inalterada, mas ela aqui toma uma outra forma, porque as moedas de ouro estão depositadas no banco e os indivíduos estão usando os bilhetes de banco, as notas, os certificados de depósito como o dinheiro ou como o meio de troca indireto, ou seja, como o dinheiro. Então aqui no caso, se o sujeito quer comprar suas compras, em vez de ele ir no banco retirar o ouro para pagar, ele passa simplesmente o seu bilhete de banco, que já é aceito na comunidade, para fazer suas compras. Então aqui é preciso frisar que nesse caso a oferta monetária não foi alterada, ela apenas tomou uma outra forma. O que está circulando são os bilhetes de banco, enquanto o ouro depositado está no banco e não está sendo utilizado. Mas a oferta monetária permanece igual. Mas aí acontece um problema. Os bancos começam a se dar conta desse arranjo e começam a ver que nem todo mundo saca o seu dinheiro. Justamente por o bilhete de banco começar a ser amplamente utilizado na comunidade, não há necessidade das pessoas estarem sempre resgatando o ouro em espécie. Então, dessa forma, o banco, muito perspicaz, se dá conta deste efeito e passa então a conceder empréstimos na forma de bilhetes de banco, além do ouro lá depositado. Então, digamos que o sujeito deposita uma moeda de ouro, recebe o bilhete de banco, e o banco, por saber que esse ouro não vai ser resgatado, ou a probabilidade de ser resgatado é muito baixa, porque o bilhete circula facilmente, começa a ampliar a concessão de créditos sem respaldo em uma moeda, em um dinheiro commodity, no caso o ouro, lá depositado. E é isso que a gente chama de reservas fracionárias. Isso quer dizer que os bancos guardam somente uma fração dos depósitos, guardam em ouro somente uma fração do dinheiro lá depositado. Então, o que acontece aqui? Retomando o slide da parte anterior, como a gente tem um estoque de ouro, e agora a gente tem um estoque a mais de papel moeda, nesse caso os bilhetes de banco,
sem lastro em ouro e que também fazem parte da oferta monetária porque eles estão circulando. Isso faz com que o bilhete de banco, faz com que a unidade monetária perca seu poder de compra, porque ele está tendo sua oferta aumentada, então os preços dos bens e serviços tenderão a subir, ou a mesma coisa dita de outra forma, o poder de compra da moeda diminui. O que acontece quando todo mundo resolve resgatar, então, esse bilhete de banco? Ora, se todo mundo for no banco na mesma hora, resgatar o seu bilhete de banco, simplesmente não haverá ouro suficiente para fazer frente a honrar todos esses compromissos que o banco assumiu. O banco quebra. É a bancarrota. Em virtude disso, o que aconteceu ao longo dos anos? Como os bancos nunca conseguiram, ou raramente, poucas vezes na história, conseguiram manter a prudência e ter sempre um coeficiente de 100% dos depósitos à vista lastreados no ouro físico, como eles sempre cederam à tentação de incorrer nas chamadas reservas fracionárias, surgiu a necessidade, então, ou o privilégio legal concedido pelos governos de suspender o resgate em espécie. Ou seja, isso aqui é simplesmente a concessão de um privilégio legal de que os bancos não precisam mais, então, honrar seus compromissos e devolver o ouro lá depositado aos depositantes. Então, isso aconteceu ao longo da história em diversas vezes nos Estados Unidos, na Europa, sempre que haviam crises bancárias ou a corrida bancária, os bancos conseguiam privilégios legais para suspender o resgate de ouro em espécie. E dessa forma eles conseguiam continuar operando mesmo sem honrar seus compromissos. O que é um absurdo. Qualquer empresa, a gente sabe que nenhum setor conseguiria seguir operando dessa maneira. Vocês imaginem se vocês comprassem um carro numa concessionária, quando fossem retirar o carro, a concessionária dissesse, não, infelizmente não temos o carro, e o governo desse a bênção para essa empresa continuar operando mesmo sem honrar seus compromissos. É a mesma coisa. No caso aqui, é o dinheiro, é o banco, é o ouro lá depositado, mas o privilégio legal, o exemplo é o mesmo, o efeito econômico é o mesmo. Então aqui por fim eu vou avançar bastante na história, falando já aqui dos bancos centrais. Em virtude dessa suspensão de resgate em espécie, acaba surgindo uma enorme pressão para que os bancos tenham alguma entidade, alguém que assegure essa solvência, ou essa segurança para que os bancos continuem operando, mesmo não podendo honrar com seus compromissos 100% do tempo. Ou seja, como eles querem seguir nas reservas fracionárias, como é extremamente lucrativo e tentador operar sob o regime de reservas fracionárias, é natural que haja pressão para que surja uma instituição como o Banco Central que venha a resgatar e ajudar nesses períodos de apuro. Então, aqui a gente vai acelerar bastante no tempo, mas o que acabou acontecendo é que, em vez dos bancos, em vez do sistema bancário, dos bancos guardarem parte do ouro, parte dos depósitos em ouro, ou seja, do dinheiro em espécie, com o Banco Central, eles centralizaram todo o depósito de ouro numa instituição, e essa instituição, o Banco Central, então guardava todos os depósitos de ouro dos bancos, e dessa forma assim a gente tinha até uma certa eficiência, pelo menos no controle dessas reservas, ainda que assim de forma perigosa. Aqui. Bom, mas ainda que com o Banco Central a capacidade de reserva fracionária é bastante aumentada, e ainda que não tenha mais tanto risco de corrida bancária, porque tem sempre um banco central por trás dos bancos capaz de resgatá-los, o problema de resgatar o ouro, pelo menos entre bancos centrais, ainda permanece.
Fernando, eu tenho uma pergunta que eu acho que seria interessante botar agora, tá? Que estava bem dentro do tópico que eu estava falando, desculpa a interrupção. Claro, claro, vamos lá. O exemplo que tu citou esse de fraude bancária, que os bancos começam a emitir mais papel de títulos de ouro do que realmente há de ouro. Tá? A pergunta Uhum. é do Rafael Machado. Caso eu tenha um aumento no depósito de ouro, com um aumento do papel moeda condizente com esse aumento no lastro, isso não vai causar queda no poder de compra do papel moeda também? Também, sem dúvida nenhuma. Mas aí não é um processo de falsificação, porque é um processo que se dá por meio de maior extração de ouro na economia, por exemplo. Se a produção, se conseguirem, quando se descobre uma mina de ouro ou se descobrem métodos mais produtivos de extração de ouro, isso vai acontecer naturalmente. Mas é um processo legítimo em que qualquer pessoa pode extrair o ouro da forma que não agrida o direito de propriedade de nenhum outro depositante. Mas o efeito de cair o poder de perda de poder de compra pelo aumento da oferta de ouro também acontece nesse sentido, nesse exemplo. Creio que era isso. Qualquer coisa, bota ali depois nas perguntas que depois a gente continua. Pode continuar, Fernando. Beleza, vamos lá. Então, aqui para os bancos centrais, ainda que não tenha mais o risco de resgate em espécie do sistema bancário dos bancos por causa dos bancos centrais, deixa eu voltar aqui, pela existência dos bancos centrais que dão essa segurança, essa solvência ao sistema bancário, entre bancos centrais esse problema permaneceu durante algum tempo. Pelo menos até antes do acordo de Bretton Woods, de 44, então antes do acordo de Bretton Woods, sempre que um país inflacionava a sua moeda mais que outro, um banco central, através do seu banco central, eles resgatavam ou solicitavam o resgate em espécie. Então, por exemplo, aqui um caso, o Banco Central Europeu, que nem existia na época, mas apenas pelo exemplo, o Banco Central apresentaria então seus dólares em excesso à Reserva ao Federal Reserve americano para resgatar o ouro em espécie. Então assim funcionou, ou assim funcionava até o acordo de Bretton Woods. Entre bancos centrais ainda existia o resgate em espécie de ouro. Então o que acontecia aqui? Se um banco central inflacionava sua moeda e emitia mais cédulas de sua moeda do que outros, ou seja, relativamente inflacionava mais do que outros, o que acabaria acontecendo é que parte do ouro em reserva do Banco Central acabaria fluindo para esses bancos centrais estrangeiros. Então essa era uma forma de um cheque ainda desse mecanismo, era a perda de ouro ou a perda de reservas a países estrangeiros pela inflação da moeda. Depois do acordo de Bretton Woods de 44, praticamente toda a reserva de ouro estava localizada no Federal Reserve e se convencionou usar o dólar como o ativo de reserva. Então, em vez dos bancos centrais guardarem ouro como sua reserva, como seu lastro para os bilhetes de banco, os bancos centrais tinham dólar e o ouro estava guardado com o Federal Reserve. Então, nesse caso, todo mundo possuía dólares e as reservas de ouro com o Federal Reserve. Mas o que aconteceu com Bretton Woods foi que simplesmente o Banco Central americano não conseguiu se segurar, e como todos os bancos centrais, a tentação de inflação que os governos têm é muito alta, o governo acabou inflacionando bastante a moeda, e numa moeda com a paridade fixa, ou com um preço fixo em relação ao ouro, quanto mais o governo inflacionou, mais os bancos centrais estrangeiros começaram a apresentar dólares ao Federal Reserve solicitando o resgate em ouro. Chegou o momento em que se isso se mantivesse, os Estados Unidos ia perder todo o seu estoque de ouro. Até que em agosto de 71, o presidente americano, então, o Richard Nixon, veio à TV anunciar que os Estados Unidos estava suspendendo todo o resgate de ouro, o que a gente pode
que equivale a um maior calote, um dos maiores calotes da história monetária do mundo. Então, realmente foi nesse ano de 71 que acabou o acordo de Bretton Woods e que os Estados Unidos suspendeu todo o resgate de ouro em espécie com os bancos centrais mundiais. Então, desde 71, mais ou menos final de 71, o mundo vive esse grande experimento da era moderna de papel moeda sem lastro algum em dinheiro físico, sem lastro algum em dinheiro commodity. Ou seja, todas as moedas do mundo circulam somente pela confiança nos bancos centrais e pelas leis de curso forçado, é claro, que obrigam os seus cidadãos a aceitarem essas cédulas, esse dinheiro, esse papel moeda fiduciário, sem lastro nenhum em dinheiro físico, em dinheiro material. Então, desde 71, já se vão lá 40 anos praticamente, onde o mundo vive nesse regime onde não há lastro nenhum em dinheiro commodity. Há somente a promessa e a fé ou confiança nos bancos centrais de que não inflacionarão suas moedas demasiadamente. Então, nesse cenário, qual é o limite à inflação pelos bancos centrais? Antigamente havia o limite, antes do Banco Central, era o limite da própria perda do ouro, quando os bancos tinham ouro depositado, mas operavam sobre reservas fracionárias, o limite de inflação era a própria perda do ouro e a consequência quebra do banco por não poder honrar todos os seus compromissos. Depois, com o Banco Central, ainda sob o regime de padrão ouro, o limite era perder o ouro para os bancos centrais estrangeiros, ou seja, o ouro sair do próprio país. Perder o ouro, perder as reservas para países estrangeiros, porque internamente se inflacionava mais do que os outros países. Então esse era um risco, era um dos limites para a inflação de moeda. Nesse atual arranjo de papel moeda, sem lastro nenhum em dinheiro material, o limite de inflação é a hiperinflação, como tivemos aqui no Brasil, onde se emite tanta moeda que simplesmente os preços disparam absurdamente e os cidadãos, indivíduos, a demanda pelo dinheiro cai abruptamente porque ninguém quer manter em caixa um dinheiro que perde valor a cada dia. No Brasil chegou a ser a cada hora e não pode comprar e compra cada vez menos na economia. Então esse é um limite, é o de hiperinflação. E outro limite também é o próprio das taxas de câmbio entre cada moeda. Como cada moeda, cada país emite sua própria moeda, existe também o preço de cada moeda em função de outras moedas, o que seria a taxa de câmbio. Então esse também é um limite talvez de prestígio. Ou seja, quanto mais uma moeda é inflacionada em relação a outras, ou relativamente a outras, a sua taxa de câmbio tende a se depreciar bastante. Se bem que nesse momento atual, e agora eu venho quase nos anos e meses que estamos, esse cenário já quase nem se apresenta, porque estamos vivendo num mundo em que cada banco central quer inflacionar mais do que o outro, por razões distintas, mas todos estão inflacionando as suas moedas. Então é nesse estágio que estamos no momento de desvalorizações competitivas. Desde o início desse período de papel moeda sem lastro algum, lá em 71, houve diversas crises financeiras ao longo dos anos e pelo tempo limitado que temos aqui não vou poder explorar todas. Mas, ao longo do tempo, elas foram acontecendo e acabou culminando na grande crise de 2008, 2009, que todos sabemos foi, ou está sendo a maior crise desde a Grande Depressão de 1930. Então, esse experimento de papel moeda sem lastro culminou nessa crise de 2008, 2009, e desde então os bancos centrais têm tomado as medidas mais extraordinárias e sem precedentes, inclusive de países desenvolvidos. Então, medidas que jamais se pensava até semanas antes de acontecer talvez o ápice da crise, que foi a quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008. Então aqui a gente tem o seu Ben Bernanke, que é o presidente do Banco Central, metaforicamente como impressor de dinheiro,
que hoje em dia não é nem mais impressora, então nem requer mais tinta e papel. Hoje em dia, simplesmente, são dígitos eletrônicos e basta algumas entradas nas teclas de computador do Federal Reserve para se materializar dinheiro do nada. Então, só para ter uma ideia da dimensão de impressão de dinheiro, no caso aqui somente do Federal Reserve, aqui a gente tem uma ilustração de pilhas de dinheiro sobre pallets em notas de $100. Cada pallet aqui são 100 milhões de dólares. Então essas 10 pilhas de dinheiro equivalem a $1 bilhão. Então a gente tem uma noção de tamanho, aqui a gente tem uma pessoa, seria a razão de proporção. Aqui. Então aqui a gente tem uma sátira apenas aqui, o Federal Reserve's Bottomless Pit of Money. Que seria o fundo, o poço de dinheiro sem fundo do Federal Reserve. Aqui, para a gente ter uma ideia, é o quanto seria em pallets de 1 bilhão de 100 milhões de dólares, o equivalente ao Quantitative Easing 3, que foi a terceira medida de afrouxamento monetário do Federal Reserve, de 40 bilhões ao mês em 2012. Então, em setembro, a gente teve 40 bilhões, outubro 40 bilhões, novembro 40 bilhões. Então, quanto isso equivaleria em notas de $100 impressas? Só para ter uma ideia. Aqui é a continuação do programa Quantitative Easing em 2013, que passou a 85 bilhões de compras mensais de ativos, tanto treasuries quanto hipotecas também. Os treasuries são os títulos de dívida do governo americano. E realmente o Fed, uma nota de rodapé, o Fed tem seguido à risca essa política. Se vocês verificarem os balanços do Fed que são publicados semanalmente, vocês vão ver como eles têm, semana após semana, comprado quantidades maciças de ativos, criando dinheiro do nada por esse sistema de papel moeda sem lastro algum. E aqui seria o ativo do Fed, o balanço do Fed ao final, chegando a 4 trilhões de dólares. Está agora em pouco mais de 3,6 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, antes do começo da crise, ou antes de eclodir a crise, o balanço do Fed não chegava nem a 800 bilhões de dólares. Agora já está em quase 4 trilhões. É muito dinheiro que eles estão imprimindo. E onde isso vai acabar? Essa é a pergunta de, não é nem mais $1 milhão, nem 1 bilhão, acho que agora tem que ser um quatrilhão de dólares. Mas ninguém sabe onde isso vai acabar, e nem eles sabem. Mas essas políticas extraordinárias continuam e acho que não vai causar muito estrago. Então, apenas para resumir a parte 2, antes de entrar na última parte dessa palestra. Então, os bancos operam sob esse chamado regime de reservas fracionárias, onde eles guardam somente uma fração dos depósitos à vista. Hoje em dia, seria uma fração guardam uma fração dos depósitos em papel moeda, não é nem mais ouro, hoje em dia seria o próprio papel moeda. E por essa característica, eles são sempre insolventes. Ou seja, em nenhum momento eles são capazes de resgatar 100% do que foi lá depositado pelos depositantes, porque eles simplesmente não têm todos os depósitos lá em dinheiro material, no caso papel moeda, antigamente ouro. 2, que é o Banco Central quem orquestra essa inflação do sistema bancário. Isso tem nessa apresentação aqui, não ficou ainda muito claro, eu tive que cortar bastante, mas é o próprio Banco Central quem coordena a inflação do sistema bancário moderno, ditando quanto que os bancos devem ter, qual a porção dos depósitos que os bancos devem ter guardados nos seus caixas. 3, bancos e governos é que eu chamo aqui uma conveniente simbiose, porque tanto os bancos se beneficiam dos governos, porque eles acabam tendo um privilégio legal para operar com essas chamadas reservas fracionárias, que é um empreendimento bastante lucrativo para eles, e os governos também, porque têm sempre financiamento certo pelo sistema bancário. Então, sempre que o governo quiser levantar dinheiro através de emissão de título, o sistema bancário é capaz de adquirir esses títulos, financiando os gastos do governo a todo momento. Então, é uma conveniente simbiose. Quarto, desde 71,
que o papel moeda é um papel moeda fiduciário sem lastro nenhum, ou seja, não tem nenhuma vinculação com dinheiro material, dinheiro commodity. E 5, desde a última crise, desde 2008, 2009, que os bancos centrais nunca imprimiram tanto dinheiro. E aqui eu falo principalmente dos bancos centrais mundiais, porque os de países menos desenvolvidos, como o brasileiro, o Banco Central do Brasil, da Argentina, onde mais? Na Alemanha, depois da Primeira Guerra, já imprimiram dinheiro demais. Por isso que a gente teve aqui hiperinflação na década de 80 e início dos anos 90. Então aqui a gente começa a última parte, que talvez seja a mais nova e é a que talvez mais curiosidade desperte. Mas eu achei importante falar bastante, ou dar a teoria e os fundamentos econômicos do que é o dinheiro, como ele surge, dos fenômenos econômicos que acontecem quando a quantidade de dinheiro é manipulada ou é inflacionada, para poder chegar finalmente ao Bitcoin, que é o mais novo experimento do âmbito monetário. E como eu escrevi já no site o pontobase.com.br, no Miso Brasil, eu escrevi uma série de 4 artigos sobre o Bitcoin, onde eu falo que o experimento tem potencial uma sim. Para aqui um pouco, eu acho que não foi só eu, essa parte aí cortou bastante, assim, deu só um trancaço. Parou? Deu uma trancada, só repete essas 30 segundos atrás. Bom, então, foi pra todo mundo. Tá bom, tá ouvindo bem agora, né? Não, agora tá tranquilo. Tá, então, só voltando ao Bitcoin, eu escrevi uma série de 4 artigos para o site pontobase.com.br, que foi publicado também no site do Instituto Mises Brasil, e onde eu começo o artigo dizendo que o Bitcoin é simplesmente revolucionário e é um experimento no âmbito monetário mais inovador dos últimos tempos e tem, de fato, o potencial de mudar o mundo de uma forma jamais vista. Então, essa é o resumo do Bitcoin, para a gente começar a falar dele agora. Então, sobre o Bitcoin, eu vou falar um pouco, não vou falar em detalhe como funciona, os detalhes técnicos da ferramenta Bitcoin. Existem sites e vídeos que vocês podem encontrar na internet sobre isso. Eu vou falar bem um pouquinho, descrever como funciona, mas vamos centrar um pouco mais na parte econômica, na razão, na essência do Bitcoin e como ele pode mudar o mundo. Então, é assim que eu vou apresentar então o Bitcoin para vocês. Então, o Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada, ou uma criptomoeda, também é uma forma de se descrever essa moeda digital. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma moeda que não tem um órgão central planejando quanto de Bitcoin vai ser ofertado ou como o Bitcoin deve ser administrado. É um sistema totalmente descentralizado. E como é que ele começou? Começou em outubro de 2008 com esse paper do Satoshi Nakamoto, que é um apelido, na verdade é um nome fictício. Nakamoto é o equivalente ao Silva japonês, poderia dizer. E começou com esse paper anônimo do Satoshi Nakamoto em outubro de 2008, onde se descreve como deveria funcionar um sistema de pagamentos, um sistema de dinheiro peer-to-peer, ou seja, de par a par. Logo depois, em janeiro de 2009, começou efetivamente a operar a rede Bitcoin, onde começaram a ser minerados as primeiras unidades monetárias de Bitcoin, que eu já vou explicar como funciona esse processo. Então, só para guardar a data aqui, foi outubro de 2008 e janeiro de 2009. Então aqui a gente vê uma rede descentralizada, e aqui é por isso que eu falei antes que é um sistema monetário onde não há um servidor central, não há um banco central, não há um órgão central gerindo esse sistema monetário. Ele é totalmente descentralizado.
E a maneira que a oferta monetária de bitcoins é aumentada se dá através da mineração, que é, na verdade, uma forma de descrever os processos de resoluções de fórmulas matemáticas para criar bitcoins dentro do sistema. É um pouco complexo para explicar numa palestra, até para quem não é especialista em criptografia ou em programação de software, como é o meu caso. Então, até sugiro depois vocês irem mais a fundo nessas questões mais técnicas. Acho que deve ter sido algum problema com a conexão dele. Vamos só esperar um pouquinho, que se parou, ele não está me escutando também. Provavelmente alguma coisa com a conexão. Alô? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Pô, que sacanagem. Justo na hora do Bitcoin. É sabotagem. Acho que o NSA tá assistindo a palestra. Posso continuar? Pode, já habilitou a tela? Agora foi. Agora está funcionando. Tá, beleza. Bom, perdão aí a todos pelo imprevisto aqui, mas vou ter que botar a culpa numa provedora de TV a cabo, que eu não vou dizer o nome. Bom, então tá. Continuando o Bitcoin. Então eu estava falando que como eu tinha escrito em uma série de 4 artigos publicado no pontobase.com.br, também no Instituto Mises, onde eu falo bastante sobre Bitcoin. Eu recomendo a todos depois dar uma lida lá, porque eu falo inclusive com mais detalhe e cito várias fontes diferentes que embasam tudo que eu digo lá. Mas realmente um projeto, um experimento extraordinário e é o projeto mais revolucionário, na minha opinião, dos últimos tempos, e no âmbito monetário não tem nada parecido. Então, como é que funciona o Bitcoin? Essa rede descentralizada, ela foi criada por algumas pessoas, nós não sabemos quem. Um deles é esse Satoshi Nakamoto, que é uma pessoa que ninguém sabe quem ele é, na verdade. Então, foi criado o protocolo Bitcoin, o software Bitcoin protocolo, com alguns parâmetros, sendo que um deles é o limite máximo da oferta monetária de bitcoins de 21 milhões de bitcoins, que, segundo o sistema, será alcançado em cerca de 2.140 mais ou menos. Isso é o que está desenhado, codificado no protocolo do sistema. E como é que se cria Bitcoin? Se cria através da mineração de bitcoins. Então, esse é um processo talvez um pouco mais complexo e cheio de tecnicalidades, que mineração foi o nome que eles deram para um processo de resolução de problemas matemáticos dentro do software. É meio complicadinho, eu sugiro vocês verem a explicação em fontes mais detalhadas sobre isso. Mas é o processo de criação de bitcoins, a mineração de bitcoins. Então, como o sistema funciona? Basicamente, vocês têm que baixar um software, vocês podem baixar um software ou no próprio computador, ou um próprio telefone celular, um smartphone qualquer, tanto Android quanto iPhone já tem softwares que podem operar com bitcoins. Aqui no caso eu estou apresentando as duas possibilidades. E aqui é uma carteira Bitcoin. Quando você baixa um software Bitcoin, ele já cria uma carteira, que é onde você tem os seus bitcoins e onde você tem um endereço para a sua carteira, que é onde você pode receber bitcoins e enviar bitcoins para outras carteiras. Então você tem o seu próprio endereço e a sua carteira aqui onde você pode fazer as transações, receber e enviar. Então a da esquerda é o BT Client, que seria o software para computador mesmo, e o da direita é como funciona no smartphone. O smartphone é bastante conveniente, você pode escanear os QR Codes e simplesmente fazer as transações de uma maneira muito mais fácil para transferir de um endereço a outro. Mas como eu falei, eu não vou entrar muito em detalhe em como funciona o Bitcoin. Existem vídeos muito bem feitos pela internet, tanto em português quanto em inglês. Depois eu posso passar vários links onde explica muito bem como funciona. Então, como funciona o ecossistema Bitcoin? Como ele está organizado nesse momento? Isso é a rede Bitcoin, que não existe nenhum órgão central.
todos os computadores que têm o Bitcoin instalados funcionam como um nódulo da rede. E aqui onde vocês têm é o computador esse da esquerda de baixo, onde diz Users downloads a Bitcoin Client, ou seja, os usuários baixam um cliente Bitcoin. Vocês têm também aqui do lado esquerdo em cima computadores que seriam as redes de mineradores, que são computadores que se agrupam para poder minerar bitcoins e gerar uma maior potência computacional que faz com que a capacidade de resolução dos programas ou a capacidade de mineração aumente. Você tem também aqui as casas de câmbio na direita, que seriam as casas ou os pontos de contato do mundo Bitcoin com o mundo de moeda fiduciária. Você pode, hoje em dia, que forma você pode adquirir Bitcoins? Se você quiser, pode vender um produto, por exemplo, pelo eBay e aceitar pagamento em Bitcoins. Então, você pode adquirir um Bitcoin vendendo um produto qualquer. Ou você pode usar uma casa de câmbio, onde você manda um dinheiro para a casa de câmbio, por transferência bancária. No Brasil, existem algumas que podem fazer isso, por pagamento de boleto até, por exemplo. Você paga usando a sua moeda fiduciária, reais, dólares, euros, ienes, paga essa casa de câmbio e ela te transfere, então, unidades bitcoins para a sua carteira. Então, essa é uma casa de câmbio. E, por fim, também as próprias comerciantes ou empresas que aceitam pagamentos em bitcoins. Então, esse seria o ecossistema dos bitcoins. Estou aqui falando um pouco da parte da economia do Bitcoin, que eu acho que é o que interessa mais para essa palestra, que tem a ver com tudo que a gente falou sobre moeda, a história da moeda, o funcionamento, a inflação, os efeitos econômicos de inflação, banco central, papel moeda. Eu acho que é isso que tem a ver mais com essa palestra. Então, falando da economia do Bitcoin e entrando na questão de por que uma moeda é escolhida, o que depende, a escolha de uma moeda depende de quê? São basicamente 3 fatores principais que levam a moeda a ser escolhida como meio de troca. 1 é a liquidez, 2 é a reserva de valor e 3 custos de transação. No caso de Bitcoin, esse no momento é o maior entrave, talvez será o maior entrave, para que o Bitcoin seja cada vez mais utilizado e possa ser um dia realmente ser chamado de dinheiro, no sentido de meio de troca universalmente aceito. Hoje em dia ele já é um meio de troca, mas limitado. Não é todo mundo que aceita, não são todos os comerciantes que aceitam, então não é tão fácil utilizar o Bitcoin nas suas transações do dia a dia. Mas ele já é um meio de troca. Não podemos chamá-lo de dinheiro ainda, não, mas talvez ele possa vir a ser. E um grande limitador é a liquidez. E liquidez, nesse caso, é a quantidade de pessoas e de usuários utilizando, empregando a moeda de fato. Então, isso é o que quer dizer a liquidez. Reserva de valor no caso, o quanto a moeda consegue manter o seu valor, manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Nesse caso, o Bitcoin é uma excelente opção, porque como o próprio protocolo do sistema já está descrito, e como expliquei antes, ele tem um limite de oferta máxima de 21 milhões, que só vai ser alcançado lá em 2140, ou meados de. Então, isso por si só faz com que o Bitcoin tenha uma escassez intrínseca definida pelo sistema. E isso não pode ser mudado da noite para o dia. Você só pode mudar isso com o consentimento de toda a rede de usuários de Bitcoin. Então é algo extremamente difícil de ser mudado. Então esse segundo quesito de reserva de valor, Bitcoin já tem, já possui isso. Então isso é algo que ele já passa nesse quesito. E por último, custos de transação, que também é algo que o Bitcoin se sai muito bem. E aqui no custo de transação é algo que, nesse momento, ele já tem essa característica, ele já oferece uma significativa redução nos custos de transação. Isto é, como se chama ele, o Galip, eu acho que é o nome dele, que é o presidente, o CEO da BitPay, que é uma empresa de pagamentos parecida com a PayPal, que faz pagamentos em Bitcoin para comerciantes, ou viabiliza pagamentos em Bitcoins entre usuários e comerciantes. E esse cara, o Galip, ele diz que hoje em dia Bitcoin já é a maneira mais barata e eficiente de transferir fundos de A para B. Então, dessa maneira, o Bitcoin já é mesmo uma moeda
que reduz os custos de transação de maneira bastante relevante. Então, nesses três quesitos, talvez o crucial, o que está faltando para o Bitcoin ser uma moeda amplamente aceita, é a liquidez, é ter mais liquidez no mercado, e isso depende da adoção cada vez maior por parte dos usuários. Então, é preciso ampliar a sua adoção. Estou falando aqui de Bitcoin também nesse algo que é curioso, que é a economia de Bitcoin, e comparando com o que a gente acabou de ver, três coisas que eu queria destacar sobre Bitcoin, que é intrínseco ao sistema, ao projeto Bitcoin. Que Bitcoin é o próprio dinheiro material, mas aqui não no sentido material de físico, como é o caso do ouro, mas sim no sentido de dinheiro commodity, de dinheiro coisa. É algo que eu escrevi em detalhe no primeiro artigo da série, que vale a pena ser lido depois, onde eu explico como a própria unidade virtual do Bitcoin é o dinheiro em si. Ele que é o próprio meio de troca. Em segundo, o Bitcoin também era um próprio substituto de dinheiro, ou melhor, não que ele seja um substituto, ele torna um substituto de dinheiro redundante, que aqui é o caso, por exemplo, de um bilhete de banco. Os bilhetes de banco surgiram para uma função específica, de facilitar o uso do ouro, fazendo com que as pessoas não tivessem que carregar ouro para cima e para baixo, e sim pudessem carregar um papel no bolso e transacionar somente trocando bilhetes de banco. Então é para isso que serviu esse substituto de dinheiro. No caso de Bitcoin, isso praticamente não existe, não tem essa necessidade, porque pela rede Bitcoin você pode transacionar de uma forma muito eficiente com o próprio dinheiro em si, que é a unidade Bitcoin. Então ele reúne no mesmo sistema ambas as coisas, tanto o dinheiro commodity como o próprio substituto. E terceiro, que é algo muito interessante, é que o Bitcoin ele prescinde de um sistema bancário. Ou melhor, ele é o próprio banco. Você é o seu próprio banco. Você guarda no seu computador, na sua carteira virtual, ou no seu computador, ou no seu smartphone, ou até tem sites especializados que já oferecem esse serviço. Você mesmo pode ser o seu próprio banco e guardar o seu dinheiro com você, não precisando de uma instituição financeira que o faça. Então esse é também um grande avanço do Bitcoin, que engloba essas três características no mesmo sistema, no mesmo dinheiro, no mesmo sistema monetário. Então, esse é um grande redutor de custo de transação também, porque o que isso tudo faz é diminuir a necessidade que você tenha que lidar com a terceira parte, com o intermediário. Se você quiser transacionar entre você e um comerciante, se ambos têm bitcoins, você simplesmente transfere da sua carteira, do seu endereço, para a carteira do comerciante. Então é uma transferência bilateral. É claro que você depende da rede Bitcoin, não tem dúvida, mas você depende somente você não depende da confiança de uma outra instituição, de um banco, de uma casa de liquidação. Então você depende somente do sistema, então reduz bastante essa dependência de terceiros ou de intermediários. Falando aqui um pouco do preço do Bitcoin, que é algo que interessa a muita gente, querendo saber se vale a pena ou não vale a pena comprar Bitcoin. Eu como eu escrevi no artigo, e até respondendo a pergunta de muitas pessoas se Bitcoin já está numa bolha ou não, ninguém sabe se está numa bolha, eu não sei, pouca gente tem essa resposta. Não sei se Bitcoin está caro e não sei se está barato. Para mim, o que é extraordinário e que é relevante e precisa ser dito é que o fato de Bitcoin já ter um preço já é algo extraordinário. Vocês pensarem em uma moeda que começou em 2009 como um projeto que nem se sabia se teria algum futuro semanas depois, já ter um valor agora de 100 dólares e que tem se mantido relativamente estável, é algo extraordinário. É claro que a gente teve um salto aqui em 2013, em abril, quando chegou a 266 dólares, mas isso foi algo momentâneo de um dia, até de pane de sistemas da casa de câmbio chamada Mt. Gox, que fica no Japão, que teve problema com as ordens de compra e de venda de bitcoins e que
chegou um determinado momento que o Bitcoin passou de $260, mas logo depois voltou. Então foi um pico momentâneo. É claro que nesse momento de adoção da moeda Bitcoin, o que ele começa a ser cada vez mais utilizado, vão haver oscilações de preço e isso é esperado. Assim, imaginem no começo, quando o ouro foi adotado lá nos primórdios, o preço do ouro era uniforme, certinho, bonitinho, em todos os lugares, em todos os mercados. É claro que houve muita oscilação. E não imagino que será diferente no começo ou na infância que estamos do Bitcoin. Mas então, respondendo à pergunta de algumas pessoas de se vale a pena ou não comprar Bitcoin, eu confesso que, na minha opinião, vale a pena, mas não pelo motivo de ser um investidor ou de ser um especulador no preço do Bitcoin, e sim por eu acredito no projeto, pelo que ele representa e o que eu vou falar logo mais à frente, que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, se está caro ou está barato, se é bolha ou se não é bolha, nesse momento ninguém tem ideia, mas o simples fato de estar sendo transacionado por algum preço já é algo espetacular. Aqui eu entro numa parte também que acho importante falar, e é algo que principalmente os céticos, inclusive grandes defensores do livre mercado, como o político Ron Paul, ele fala bastante não, mas quando é perguntado ele fala, é que um dos problemas de se aceitar ou compreender o Bitcoin é que ele é virtual. Você não consegue botar Bitcoin na mão, você não consegue apalpar Bitcoin, você não consegue pegar numa moeda de Bitcoin. Felizmente existe o livre mercado e até isso já acabou. Aqui a gente tem exemplos de Bitcoins físicos, de moedas de Bitcoin que você pode comprar na internet e pode transacionar em Bitcoins. Aqui, por exemplo, essa da direita de cima é uma moeda chamada Casacios, que um empreendedor americano começou a produzir, no qual, através de um holograma e de um material especial, ele consegue vincular essa moeda física a uma unidade Bitcoin que está, uma unidade Bitcoin única que está no sistema designada a essa moeda. Funciona quase como um gift card, por exemplo, que você compra créditos, depois você pode raspar e resgatar o crédito do gift card. No caso dessa moeda, você pode resgatar também. Se você compra essa moeda, você pode resgatá-la no sistema e transferi-la para o seu endereço, para a sua carteira. Aí, no caso, você vai inutilizar a moeda. Mas se você não fizer isso, você pode continuar transacionando a moeda e passando ela de mãos em mãos como se fosse uma moeda de ouro. No caso, é o ouro digital, como algumas pessoas falam. Então, até essa forma de Bitcoin físico, o dinheiro que você pode tocar, isso já existe. Então, essa não é uma limitação mais, na minha opinião, a questão de ser meramente virtual. E por fim, aqui o que eu quero falar também do Bitcoin, que eu acho que é algo que as pessoas não se dão conta e que eu acho que é espetacular, que é a jornada do dinheiro. Se a gente analisa todo o percurso ou as formas que o dinheiro tomou, que ele foi evoluindo ao longo dos tempos, a gente vê que ele começou primeiro como um dinheiro material, no caso, alguma commodity, ou sal, ou cacau, ou gado, mas era algo material, um bem, uma mercadoria. Acabou preponderando ou ganhando a competição no mercado o ouro. Esse ouro acabou tomando, através dos avanços no sistema bancário, dos substitutos de dinheiro, acabou sendo substituído ou usado mais na forma de certificados de depósito ou bilhetes de banco, que por sua vez acabou culminando num dinheiro puramente em papel, papel fiduciário, e com o avanço da tecnologia acabou virando um dinheiro puramente eletrônico. Hoje em dia, toda a massa monetária do sistema monetário, não estou nem falando de Bitcoin, o nosso sistema monetário atual, a maior parte dele são meros dígitos eletrônicos em computadores, no Banco Central, no sistema dos bancos e nada mais. E a gente confia nesse sistema e usa esse sistema todos os dias. E o nosso dinheiro, grande parte da nossa riqueza, do nosso encaixe de dinheiro, está na forma de dígitos bancários. Por exemplo, eu mesmo tenho
na minha carteira R$ 50 agora, ou nem isso, tenho nem R$ 50 e uma parte do meu dinheiro está em dígitos bancários. Então a gente já está nesse sistema totalmente virtual ou eletrônico, ou quase todo eletrônico. E desse sistema nasceu o Bitcoin, nasceu a rede Bitcoin, nasceu o projeto, o experimento Bitcoin, um sistema também eletrônico que nasceu dessa revolução digital. E desse sistema eletrônico conseguiu chegar também a um dinheiro físico. Ou seja, a gente fez todo esse percurso do dinheiro material, tangível, palpável, no metal, depois em papel, depois ele virou um dinheiro invisível ou digital, e novamente, depois do Bitcoin, ele vira de novo um dinheiro físico. É isso que eu chamo dessa espetacular jornada do dinheiro. Então, o Bitcoin proporcionou isso, com o benefício de que o Bitcoin tem a segurança de que, pelo menos pelo lado da oferta, jamais seremos surpreendidos por uma súbita mudança na quantidade de dinheiro em circulação. Vai ser sempre aquela quantidade limitada de 21 milhões, e qualquer pessoa que quiser verificar quantos bitcoins existem em circulação nesse momento, é só verificar no sistema, entrar na internet e você vê exatamente o que está acontecendo com o sistema. Então, a total transparência nesse sistema Bitcoin. E por último, que eu gostaria de destacar, e é o que eu acho que está na essência do Bitcoin, e é o que eu falei antes, para vocês guardarem a data, o projeto começou em outubro de 2008 com aquele paper publicado pelo Satoshi, pelo anônimo Satoshi Nakamoto, explicando como seria um sistema eletrônico para pagamento, sistema eletrônico de pagamento. Isso foi logo após a queda do Lehman Brothers, o que seria o ápice da crise financeira, e que é onde culminou toda essa desordem monetária que a gente vive e como evoluiu ao longo do século XX, século XXI. Então, surgiu nesse entorno. Então, quando eu falo a essência do Bitcoin, é que o Bitcoin ele vem, na minha opinião, justamente lidar com a questão da tirania monetária. Ou seja, ele vem acabar com o problema que hoje nós temos de viver sujeitos a bancos centrais que inflacionam a moeda a bel prazer, de forma obscura, nada transparente, e respondendo a interesses difusos e certamente não os interesses dos cidadãos que querem ter uma moeda confiável, honesta e que mantenha o seu poder de compra ao longo do tempo. É justamente isso que o Bitcoin permite. Ele permite acabar com essa tirania monetária, ele permite ter uma moeda que vai manter o seu poder de compra, ou seja, vai ter até uma deflação de preços, que vai poder comprar mais ao longo do tempo, ao contrário de um papel moeda emitido por um banco central, seja ele qual for. Especialmente hoje em dia, que todos os bancos centrais, com raríssimas exceções, cada vez imprimem mais dinheiro, sem saber onde isso vai parar. Então, acho que essa é a grande essência do Bitcoin, contra a tirania monetária. Então, resumindo essa parte 3, então, o Bitcoin, para mim, é a maior revolução tecnológica dos últimos anos. Ele surgiu como uma resposta direta ao mercado, uma resposta do mercado, a essa desordem monetária mundial que a gente vive hoje em dia, que culminou na crise financeira de 2008, que desde então praticamente nada foi resolvido. 3, os bancos e governos não abraçarão uma moeda descentralizada. Isso é uma coisa que vale destacar, que eu não falei antes, é que não esperem nenhum tipo de boa vontade do sistema bancário e dos governos, porque são justamente essas duas instituições as que mais serão prejudicadas se uma moeda digital descentralizada vier a ter êxito e for amplamente utilizada pelos cidadãos. Porque o banco pode se tornar obsoleto, com a adoção maciça de Bitcoin, e o governo vai perder o seu controle sobre a moeda e vai perder uma fonte grande de riqueza. O que para um cidadão defensor da liberdade e do livre mercado é algo excelente. E por fim, por tudo isso, essas moedas digitais, seja Bitcoin ou algo que venha substituir o Bitcoin, não sei se Bitcoin vai sobreviver, mas eu
tem uma intuição, uma esperança, um otimismo que as moedas digitais vieram para ficar e tem de fato o potencial de transformar o mundo de uma maneira jamais vista. Então, para terminar, o Bitcoin é aceito aqui. Se vocês quiserem fazer alguma doação, tem aqui meu endereço Bitcoin e eu aceito Bitcoin a qualquer hora. Então, muito obrigado e vamos passar para as perguntas agora. Bom, obrigado pela aula, Fernando. Eu não vou falar muito agora, até que a gente está com bastante pergunta mesmo, então eu vou partir direto para as perguntas. A primeira é sobre a inflação em si. Como exatamente o Banco Central, por exemplo, ele imprime dinheiro e como é que ele injeta esse dinheiro na economia a pedido dos governos? Essa seria a primeira pergunta. Eu vou fazendo uma por vez, melhor que são bem diferentes as perguntas. Vamos começar por essa. Tá bom. Tá bom. Bom, primeiro, no sistema moderno que nós temos hoje, com Banco Central e bancos vinculados ao Banco Central, a maneira que o Banco Central injeta dinheiro na economia é através, primeiro, do próprio papel moeda, porque é o Banco Central quem tem o monopólio de emissão do papel moeda, e é ele, no caso brasileiro, é ele que imprime a moeda, mas ele delega essa função técnica à Casa da Moeda. Mas a maior parte da impressão, da injeção de dinheiro na economia pelo Banco Central se dá através da conta de reservas bancárias que todos os bancos têm que ter com o Banco Central. Então, no balanço do Banco Central, no seu passivo, tem a conta de reservas bancárias e é através dessa conta que o Banco Central injeta dinheiro na economia e através dessas injeções nas contas de reservas dos bancos, que os bancos são capazes de aumentar ou expandir o crédito de maneira a sempre ter em seus encaixes o limite máximo de reserva estabelecido pelo Banco Central. Então, por exemplo, se o Banco Central estabelece 10% de reserva fracionária ou de coeficiente de reserva, os bancos podem expandir o crédito em até 10% da fração dos seus depósitos. Então, é dessa forma que o Banco Central injeta dinheiro na economia. E os bancos, por sua vez, compram compram os títulos de dívida dos governos. Os governos, quando querem comprar, quando querem se endividar e angariar recursos do mercado, eles fazem isso através dos próprios bancos. Os bancos que compram os títulos de dívida dos governos, porque sabem que tem um mercado cativo pelo Banco Central. É um processo um pouquinho mais demorado para explicar, porque tem as suas peculiaridades e não é tão simples assim. Mas essa é a forma mais usual hoje em dia que o Banco Central injeta dinheiro na economia. No passado, por exemplo, brasileiro, o Banco Central injetava diretamente, imprimindo dinheiro para o governo gastar diretamente, sem precisar passar pelo sistema bancário emitindo títulos de dívida. Simplesmente ele emitia dinheiro na conta bancária do governo e com esse dinheiro o governo gastava diretamente na economia. Era uma inflação simples, porque era inflação direta, simplesmente a impressão do Banco Central, impressão de dinheiro do Banco Central para que o governo pudesse gastar. E foi muito assim que o Banco Central brasileiro fez na década de 80 e década de 90. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Quando estava comentando sobre várias moedas e essas várias moedas, os governos competindo para inflacionar elas e diminuir o poder de compra delas, a pergunta não seria se só tivesse uma moeda no mundo, isso não resolveria o problema? Depende de quem vai emitir essa moeda. Se essa moeda for livremente escolhida pelo mercado, excelente. Agora, se for um banco central com alguns burocratas selecionados, sabe-se lá por quem, dirigindo essa oferta monetária e coordenando essa oferta monetária, aí é um péssimo negócio, porque a gente vai continuar com a inflação e com esse sistema monetário centralizado. Mas se for uma moeda escolhida mundialmente pelo mercado, excelente. E de fato é o que o ouro representa. O ouro foi exatamente isso. O ouro serviu como uma moeda única mundial, por excelência. Mas sempre com os governos tentando se apropriar do ouro e botando intermediários, no caso, suas moedas nacionais, seus papéis moedas nacionais.
Bom, a próxima pergunta é: se a impressão de dinheiro sem critério algum é tão ruim para o seu valor, por que os bancos centrais imprimem mais e mais dinheiro? Porque a função do Banco Central, ainda que diga que a função do Banco Central é ser o guardião da moeda, isso está acho na primeira página do site do Banco Central brasileiro, por mais que se diga isso, a principal função do Banco Central é servir como um coordenador de inflação dos bancos, do sistema bancário, e como um agente de financiamento do governo. Porque através do sistema bancário e do Banco Central que o governo consegue se endividar dessa maneira. Se não houvesse esse sistema, dificilmente o governo conseguiria se endividar tanto e a taxas de juros que paga nesse mercado cativo pelo sistema bancário. Então, o Banco Central ele não está defendendo o cidadão nesse sentido, ele está defendendo a capacidade do governo de se financiar e dos governos de financiar o governo, dos bancos de financiar o governo também. Certo. A próxima pergunta, deixa eu só ampliar aqui que é grande. Segundo o monetarismo, mesmo que o crédito não entre de forma igual para cada indivíduo do mercado, ainda assim tem como manter uma estabilidade no mercado, ou seja, sem mudanças expressivas dos preços em relação à renda nominal das pessoas. Mas os pobres seriam os que mais sofreriam, já que a renda nominal deles é a que tem maior dificuldade de dinamismo, não? Pode repetir? Deixa eu Tá. tomar um comecinho de novo. Eu vou tentar. Eu vou passar para a próxima, eu vou botar isso aqui no chat, porque é bem grande e acho melhor que tu leia. Uh, Aqui a próxima. Um governo não pode proibir a aceitação do Bitcoin para proteger o fluxo forçado de dinheiro estatal? Sim e não. O sistema Bitcoin, a rede Bitcoin, o governo não tem como meter as suas mãos, porque é uma rede descentralizada, não tem como ele impedir isso. Da mesma forma que nenhum governo até hoje conseguiu atacar as redes BitTorrent de transferência de arquivos, de filme, etc., que são redes também descentralizadas, né, peer-to-peer, de para para, o governo nesse sentido não tem como atuar em bitcoins, não tem como realmente proibir de fato bitcoins. Então, nesse caso, ele não pode tocar no sistema, não pode interferir com o sistema. O que o governo pode fazer é atacar aqueles elos fracos do sistema, do ecossistema Bitcoin, que são as casas de câmbio. O ponto de contato da rede Bitcoin com o mundo de moedas fiduciárias são as casas de câmbio que vendem moedas fiduciárias por bitcoins. E como são casas de câmbios que são empresas que funcionam, operam com CNPJ, registro, etc., é uma presa muito fácil para governos atacarem e tentar, de uma maneira, obstruir o funcionamento do sistema Bitcoin. E isso eles têm feito de fato, isso tem acontecido. Eles têm tentado obstruir ao máximo as casas de câmbio em todos os lugares do mundo, até por isso que tem gerado uma concorrência jurisdicional, porque nos Estados Unidos está difícil de empreender e criar casas de câmbios, as pessoas ou os empreendedores vão buscar jurisdições onde isso ainda é possível ou é permitido. Mas são nesses elos fracos ou nessas empresas onde o governo pode atacar. Mas a rede Bitcoin, por mais que o governo proíba, ele não tem como interferir isso, não tem como assegurar que ninguém vai transacionar na mercadoria. Tá fora do seu controle. Essa é a grande beleza do Bitcoin. Bom, eu vou repetir agora a pergunta anterior, vou falar um pouco mais devagar dessa vez. Seguindo o monetarismo, mesmo que o crédito não entre de forma igual para cada indivíduo do mercado, ainda assim tem como manter uma estabilidade no mercado, ou seja, sem mudanças expressivas dos preços em relação à renda nominal das pessoas. Mas os pobres seriam os que mais sofreriam, já que a renda nominal deles é a que tem maior dificuldade de dinamismo, não? Assim, ó, o monetarismo, um dos problemas do monetarismo é que adota aquela teoria quantitativa da moeda, que ela está parcialmente correta, mas não, ela para talvez no estágio inicial da explicação dos fenômenos monetários. O que eu quero dizer com isso? Que a teoria quantitativa diz que quando se aumenta a quantidade de dinheiro na moeda, a quantidade de dinheiro na economia, você acaba
diminuindo o poder de compra, que acaba aumentando os preços e serviços na economia. Mas o que ela não fala é que isso a teoria austríaca explica muito bem, os economistas da escola austríaca explicam muito bem, é que esse aumento da quantidade de dinheiro na economia ele não se dá de maneira uniforme e proporcional e de igual intensidade em todo o sistema econômico. Ele é diferente e ele depende, o aumento dos preços se dá de forma relativa, gradual e diferente, dependendo de onde o dinheiro entra na economia. Então, se o dinheiro entra na economia através da expansão do crédito no mercado de automóveis, é nesse setor onde vai começar a ser sentidos os primeiros efeitos do aumento do crédito. Então, sempre vai existir uma redistribuição de riqueza através da expansão creditícia, e é por isso que é preciso entender por onde o dinheiro entra na economia. Porque, ainda que sim os monetaristas estejam certos que a inflação é sempre um fenômeno monetário, ele afeta os preços relativos com intensidades e em tempos distintos. Bom, a próxima pergunta é do Leônidas, que ele tem uma dúvida. Em 2145, quando a oferta do Bitcoin chegar ao limite, o que vai acontecer? Vai acontecer, não vai acontecer nada, vai acontecer que não mais Bitcoins não vão ser mais minerados, a oferta vai ficar estancada em 21 milhões. E o poder de compra do Bitcoin tenderá a subir. Se a economia continuar ganhando em produtividade e produzindo cada vez mais, isso significa que cada unidade monetária de Bitcoins vai aumentar o seu poder de compra. E uma coisa que é importante dizer do Bitcoin também, que tem a ver com essa pergunta, é que hoje em dia o sistema, da maneira que ele está desenhado, ele permite 8 casas depois da vírgula, 8 casas decimais. Então, quer dizer que você pode, que à medida que o Bitcoin vai ganhando o poder de compra, ou vai aumentando a sua capacidade de aquisição de bens, cada vez mais a gente vai usar as denominações menores de Bitcoins. Hoje em dia, um Bitcoin, que são $100, compra bastante coisa. Daqui, sei lá quanto tempo, se Bitcoin aumentar o seu poder de compra, aumentar o seu preço, e um Bitcoin valer $1.000 ou $5.000, não estou dizendo que vai valer, tá? Então não vou comprar por causa desse exemplo. Mas, assumindo que daqui a algum tempo chega a $5.000, por exemplo, o preço de um Bitcoin, uma unidade de Bitcoin vai comprar muita coisa. Então a gente vai começar a usar talvez 0,01 Bitcoin, 0,001 Bitcoins, e assim por diante. E se chegar no momento em que nem as 8 casas decimais são suficientes, porque já está muito valorizado e o poder de compra é muito alto, o sistema pode ser redesenhado para que as casas decimais aumentem, em vez de 8, possa ser 10, 12, 16, então consiga dar conta desse aumento do poder de compra da moeda. Mas então esse limite físico, esse limite do sistema de 21 milhões não é nenhum empecilho para o funcionamento do sistema. Simplesmente acontecerá um ajuste de preço em função dos outros bens. Bom, já tem umas pessoas aqui falando de recomendação de site. A recomendação vai ser um pouco difícil de fazer aqui, as de site, links e afins. Depois eu vou falar com o Fernando, acho que a gente pode fazer tipo uma publicação pelo EPL. Então, com leituras complementares, links, sites e coisas assim. E aí no final eu entro em contato com todo mundo, é só seguir o EPL no Facebook e a gente disponibiliza todo esse material. A próxima pergunta é do Vitor César, ele tem mais de uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou para mais uma pessoa, para tentar dar a oportunidade de todo mundo perguntar. A primeira do Vitor César, que é do EPL do Rio de Janeiro, é o seguinte. Minha primeira pergunta é qual a sua opinião sobre o euro? Você é um dos que consideram a moeda como algo positivo e disciplinador, considerando o cenário da moeda fiduciária de curso forçado, atuando quase como um padrão ouro em relação aos países que aderem, como Huerta de Soto, ou vê como inevitavelmente uma tragédia? Felipe Bagos. Essa pergunta é boa. Na verdade é assim, depende de que país você vem. Se eu fosse um espanhol,
amante da liberdade individual como é o Huerta de Soto, eu acho que eu ia estar com ele. Se eu fosse o alemão como o Bagos, eu ia estar com o Bagos. Realmente, eu acho que nessa questão depende. O que o Huerta de Soto fala em relação ao euro e como ele tem forçado os países historicamente perdulários e gastadores como Espanha, Portugal, Grécia, Itália, que tem forçado esses países a adotar medidas que jamais teriam adotado e simplesmente terem inflacionado suas moedas, eu acho que nisso ele tem razão, acho que isso acontece. Talvez ele superestime a intensidade em que isso aconteça, mas de fato existe essa questão disciplinadora. Se isso no longo prazo é bom, eu acho que isso é uma questão histórica que depende para a gente ver ainda. Eu tendo a estar mais do lado do argumento do Philip Bagos, em crer que da forma que foi desenhada a moeda europeia, ela contém as sementes da própria ruína. A próxima pergunta é quais são as limitações da Bitcoin e quem garante ou acredita esses dados do Bitcoin? Bom, as limitações do Bitcoin, eu acho que hoje em dia, talvez a principal limitação é a liquidez, é o que eu falei antes, é a quantidade de pessoas ou a amplitude de seu uso nas trocas do mercado. Então, como ainda é algo bastante novo, não são todas as pessoas que usam, não é uma moeda que você pode entrar no McDonald's e comprar o seu hambúrguer. Não nesse momento. Então, a liquidez ainda é baixa. Essa é uma grande limitação. Segundo, a limitação é que, como eu falei antes, não vai ter nenhuma boa vontade de governo no sistema bancário. Eu acho que, pelo contrário, vão tentar botar empecilhos ao máximo e, sem dúvida, isso dificulta também um uso mais amplo da moeda. Então, isso também é um outro limitador. A segunda pergunta, como é que foi mesmo? Quem garante esses dados do Quem Bitcoin? garante? Os dados, eles estão abertos para qualquer um ver. O sistema é completamente aberto. Toda a lógica do sistema, a programação do sistema, os protocolos, os parâmetros, ele é todo aberto para qualquer pessoa que quiser verificar, auditar, possa ver e comprovar que o que está sendo dito lá, o que está mostrado nos outros sites, é fidedigno. Inclusive, diversos programadores, criptógrafos, enfim, especialistas já testaram, já avaliaram e tudo que eu leio sobre isso, eu não sou especialista nessa área, mas tudo que eu leio sobre isso é que de fato é um sistema bastante resiliente. Até hoje nunca teve nenhum ataque à rede em si, à cadeia de blocos que eles chamam, ao blockchain. Então os dados são confiáveis porque está lá, é transparente, qualquer um pode comprovar. Bom, as próximas aqui eu vou juntar, que a gente já está acabando o tempo. Quem seriam os mineradores desse sistema Bitcoin e por que o número 21 milhões? Bom, começando pelos 21 milhões, não sei, eu tentei procurar por que os 21 milhões e não sei dizer, foi arbitrário. Mas é irrelevante, poderia ser 2 milhões, poderia ser 8 milhões, poderia ser 10 milhões, é totalmente irrelevante, porque como o sistema ele foi feito para que a mineração aumente a oferta de bitcoins gradualmente e não de forma súbita, isso é irrelevante qual seja o número final. Da mesma forma que você poderia perguntar para o Bernanke por que ele decidiu comprar 600 bilhões e não 647 bilhões ou 415. É arbitrário. Sim, pergunta como é que era daí? Os mineradores. Os mineradores, no começo, qualquer pessoa poderia ser um minerador. Quando era uma rede com poucos usuários, qualquer um poderia, com seu computador de casa, minerar bitcoins. À medida que a rede foi crescendo e a capacidade de computacional da rede foi aumentando, e a dificuldade dos problemas matemáticos foi aumentando, essa mineração não é qualquer computador caseiro que pode fazer. Então, até hoje em dia, existem grupos de mineradores que eles chamam de pools,
que são pessoas que se juntam para minerar em conjunto e dividir os resultados da mineração, que fazem isso. Então, até tem no próprio sistema, no site blockchain.info, vocês podem pesquisar lá e tem os principais mineradores, os principais pools de mineradores, pode-se ver tudo isso lá. Mas hoje em dia um computador caseiro dificilmente vai conseguir minerar, ou demoraria, eu nem sei dizer, mas acho que hoje em dia talvez mais de um ano demoraria para conseguir minerar um único Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da rede e da capacidade computacional da rede Bitcoin, ela hoje em dia, o projeto Bitcoin hoje em dia já é o maior projeto de computação distribuída do mundo. Ultrapassou em 2012 o SETI, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, ou pesquisa para busca de vida extraterrestre inteligente, era o maior e já não é mais, agora é o próprio Bitcoin. Então, uma rede extremamente potente. Vamos ver mais uma aqui. Perguntou se depois a aula ia ser disponibilizada no YouTube. No YouTube, sim, todas as aulas estão no canal do EPL, elas são disponibilizadas depois. A próxima pergunta é: para que o Estado ainda mantenha o monopólio da moeda, seria fundamental o fim das reservas fracionárias? Para que o Estado mantenha o monopólio, perdão? Para que o Estado mantenha o monopólio da moeda. Eu acho que a pergunta se referia se o Estado quiser continuar sendo fornecedor da moeda, ele teria que se livrar das reservas fracionárias? Não, para ele para o Estado é bom que exista reserva fracionária, porque isso possibilita que os bancos financiem mais o próprio Estado. Se não houvesse reservas fracionárias, o limite de financiamento do governo pelos bancos seria bastante mais restrito. Então, nesse sentido, não existe intenção do Estado em coibir as reservas fracionárias. Muito pelo contrário. Mas do ponto de vista liberal? Do ponto de vista liberal, seria ótimo se, na minha opinião, sendo que na escola austríaca existem pessoas que defendem as reservas fracionárias como sendo legítimas. Eu não estou nesse campo, eu acho que elas são fraudulentas. Eu acho que seria bom que os governos coibissem essa prática e criminalizassem a reserva fracionária. Mas talvez melhor do que isso seria que o sistema bancário fosse totalmente liberalizado e que deixasse de existir um banco central controlando o sistema bancário e controlando esse cartel, que é praticamente um sistema à parte e à margem do arcabouço legal de qualquer país. O melhor seria um sistema genuinamente livre de bancos. Bom, agora a segunda pergunta do Vitor é sobre a viabilidade do padrão ouro hoje em dia. Não há dúvidas de que ele seria melhor do que o sistema atual de fiat currency, mas obviamente não tão ideal quanto um free banking. Uma das coisas que o Robin Corner, do Language of Liberty, falou na conferência do EPL do Rio é que, no fundo, não faria diferença alguma voltar ao padrão ouro, já que isso não impediu no passado de governos inflacionarem suas moedas. Acho meio difícil discordar disso, mas hoje você seria a favor do retorno a um padrão ouro? Acha que, mesmo com os problemas que isso ainda teria, com certeza seria melhor do que essa abominação atual e valeria a pena? Ou é apenas um paliativo sem futuro? Eu acho que vale a pena. Eu acho que tudo que se aproximar ao ideal monetário e a uma maior segurança e um sistema mais sólido financeiro e monetário, eu acho que é bom. Eu vejo com bons olhos. Mas, de fato, eu acho que como o Robin colocou, os governos do passado se desfizeram do padrão ouro para poder inflacionar mais e financiar suas guerras, estado do bem-estar ou o que quer que seja. Não acho que seria diferente no futuro caso a necessidade se apresentasse perante os governos. Então, sim, eu sou favorável a voltar com o padrão ouro. Não acho que, com o conhecimento que as pessoas têm hoje em dia de economia e de sistema monetário, não acho que ele se sustentaria por muito tempo. Bom, eu vou para a última pergunta agora.
Quem pediu o site, recomendação de link, isso tudo eu vou conversar depois pro Fernando, pra gente preparar um materialzinho para disponibilizar para vocês depois. Adicione depois o EPL no Face para vocês terem acesso ao material. Eu também estou como organizador do evento e o Fernando também está no evento. Então agora já vou fazer a última pergunta. Considerando que um dia o Bitcoin tome o lugar do dólar como moeda de troca internacional, seria correto dizer que o valor da soma de Bitcoins tenderia ao valor da soma de dólares de hoje? Não. Não, acho que não tem nem como chegar nesse valor. Assim, o valor da soma de bitcoins é o valor da soma de dólares de hoje. Hum, não, até assim, é difícil eu responder essa pergunta, mas até porque eu não acho que Bitcoin vai chegar no momento de substituir por completo qualquer outro sistema monetário. Eu acho que ele vai ser um grande complemento. Tomara que ele seja preponderante e seja o sistema monetário dominante. Não sei se ele vai conseguir tornar o dólar obsoleto. Mas infelizmente acho que a gente ainda está longe disso. Tomara que eu esteja errado, mas acho que a gente está longe disso. Bom, vamos ter que encerrar infelizmente as perguntas agora. Eu sei que o pessoal tá realmente querendo perguntar, mas não vamos ter como, que já estourou aqui nosso horário. Como eu já disse, depois alguns links vão ser disponibilizados. Talvez no futuro uma aula só sobre Bitcoin, que eu vi que o pessoal já está muito interessado. Eu gostaria de agradecer ao Fernando pela excelente aula que deu para ver até aqui pelas perguntas, o pessoal bem ansioso para perguntar. E é isso, Fernando. Muito obrigado por participar e eu agradeço em nome do EPL. E eu que agradeço a oportunidade, espero que tenham gostado e sem dúvida alguma podemos fazer no futuro uma dedicada a Bitcoins, né? Bom, pessoal, boa noite a todos e mantemos contato. Boa noite.